Seja bem-vindo ao canal Cultivando Conhecimento. Nós vamos continuar calculando nesse vídeo, fazendo cálculo de limites usando as propriedades de limite, certo? Só que agora a gente vai resolver o exercício número 2 usando representação gráfica. Então, nós estamos aqui, a seção 2.3, o livro do James Stewart, e as propriedades você pode encontrar, se você pausar o vídeo aqui, rapidinho. Você pode pausar o vídeo e ver as propriedades. Tem essas 5 propriedades aqui, essas 3 propriedades e mais essas 2 propriedades. Então você pode pausar o vídeo aí e descobrir todas as propriedades que a gente precisa, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. Aqui, vamos começar, a caneta já está pronta. Então, perfeito. Aqui a gente vai usar uma representação gráfica para olhar. Então, aqui é importante você ver os seguintes detalhes. A gente está letra A. Vamos lá, começa a letra A. Então, a gente tem aqui o limite de x tendendo a 2 de f de x mais g de x. Isso aqui é o quê? Isso é igual. O que a gente pode fazer aqui nesse caso? A gente pode separar, né? Então fica o limite de x tendendo a 2 f de x mais limite de x tendendo a 2 de g de x. Como a gente vai ver isso? Então qual é o limite quando x tende a 2 de f de x? O limite x tende a 2, aqui é 2, aqui é o ponto 2, aqui é o ponto 2 e aqui é o ponto 2 também. Observa que quando a gente está tomando o limite de quando f de x tende a 2, o limite está indo para cá, se aqui é 1, aqui é 2 também. Aqui é o ponto 1 e aqui é o 0. Então, quando o limite de f de x tende a 2, ele se aproxima desse ponto aqui, ele se aproxima de 2, por ambos os lados, né? Então, aqui esse limite aqui é 2, o valor dele é 2, mais o limite de g de x quando x tende a 2. Observa aqui, quando se tende a 2 na função g de x, ele se aproxima desse ponto aqui, que é o ponto número 0. Então é 0. Isso aqui, então, nada mais é que 2, o valor. Perfeito? Então, a importância de conseguir separar limite, porque essa soma, é impossível você somar esses dois gráficos, mas separando, você consegue analisar cada caso separadamente, tá bom? Perfeito, vamos para a letra B, que é nada mais que a mesma coisa, só que mudando o ponto agora que a gente está querendo olhar, tá bom? Limite de f de x mais g de x, que pela propriedade lá de limite é a mesma coisa que a gente ia separar, x tendendo a 1 de f de x, mais limite de x tendendo a 1 de g de x. Ok? Se eu separei, o que a gente vai obter com isso? Quando o limite de x tendendo a 1 para f de x, seguinte, aqui é o ponto 1. Como x está se aproximando de 1, olha que valor que está dando aqui em cima. Está se aproximando de ambos os lados por 1. Então esse limite aqui, o valor dele é 1. E esse limite aqui, o valor é quanto? Quando x se aproxima de 1, aqui é o ponto 1. Observe que a gente tem... Perfeito, olha só o problema que a gente tem. Esse limite aqui não existe. Perfeito? Então, por quê? Quando você se aproxima por números maiores que 1, eu estou chegando nesse ponto 1 aqui. Esse valor 1 aqui. Se eu me aproximo, então, deixa eu escrever aqui melhor. Se eu me aproximo para valores para cá, eu me aproximo desse valor aqui. Se eu aproximo por pontos menores que 1, eu estou vindo para esses pontos aqui de cima. Então, esse limite aqui não existe. Não existe. Então, a gente coloca isso aqui, não existe. Não existe. Então, isso implica aqui, que implica não existe este limite. Perfeito? Porque, né, a gente está somando 1 com uma coisa que não existe.
Então não tem como existir esse limite aqui. Tá bom? Perfeito. Nós vamos agora para a letra C. É o limite de x tendendo a zero de f de x, g de x, que é o que? É o limite de x tendendo a zero. Bom, aqui é o limite de f de x, propriedade, né, de limite vezes o limite do produto, né, x tendendo a zero de g de x. O que isso nos dá? Bom, a gente vê que o limite quando x tende a zero em f de x é esse valor aqui, ó, é o próprio zero. Tá chegando a se aproximando daqui. Então, é zero. Se você não souber como usar essas representações gráficas para entender limite, você fala nos comentários, tá bom? Que a gente te ajuda a aprender. Então, o limite aqui para f de x quando x tende a zero é zero. Vezes o limite quando g de x está indo para zero, olha só. Quando x tende a zero, eles estão chegando nesse valor aqui. Eu não sei que valor é esse. Tá muito difícil de ver. Mas é uma coisa, 0 vezes o limite de g de x. Ó. Eu sei que esse limite aqui existe. Existe. Pelo gráfico aqui, não dá para saber qual é o valor que está aqui em cima. Quando aproxima de zero, vai para esse valor aqui, né? Que valor é isso? Não faço ideia. Mas observa que é 0 vezes um limite que existe. Então, esse valor aqui é zero. Quando você tem 0 vezes um produto, vezes um limite que já existe, esse valor, por teorema, dá zero. Tá bom? Ok. Vamos continuar. É letra D. Qual que é a letra D? A D nos pede para fazer o limite quando x tende a menos 1 de quê? De f de x sobre g de x. Então, vamos lá. Vamos observar o seguinte. Qual que é o limite de g de x quando x tende a 1? A gente tem que saber se a gente pode calcular isso. X tendendo a menos 1 de g de x. Olha, aqui é menos 1. Menos 1 é esse ponto aqui, ó. Esse aqui é o menos 1. Observe que quando você está se aproximando dele, o ponto aqui é 0, está se aproximando de 0, quando você está em menos 1. Então, esse limite aqui é igual a 0. Logo, a gente não pode calcular esse limite, é impossível. Não se pode calcular, pois aqui, ó, e o limite aqui para, embora aqui a gente menos 1 aqui, o limite aqui está indo para menos 1 também, em f de x. Não importa o problema de f de x, está indo para um número que não é 0, e g de x está indo para 0. Logo, esse aqui não existe, pois limite o x tendendo a menos 1, g de x é igual a 0, e também poderia acontecer, que a gente vai ver mais pra frente, de quando o limite, esse limite pode ser calculado. Mas como esse limite aqui de cima de f de x deu diferente de 0, não é possível calcular. Quando esse limite aqui der 0 de f de x, vai ter condições da gente conseguir resolver. Mas como não deu 0, a gente não tem como resolver, tá? Então, esse limite não existe. A letra E, vamos lá, letra E, como é que é? A letra E diz o seguinte, é o limite de x tendendo a 2 de x ao cubo f de x. Bom, vamos separar. Esse é o limite de x tendendo a 2 de x ao cubo vezes o limite de x tendendo a 2 de f de x. Bom, se você lembrar, isso aqui é uma propriedade que eu já descrevi antes. É essa propriedade aqui, ó. Isso aqui, ó. Basta substituir, ó, quando o limite de x tendendo a de x elevado a n, é só se substituir o a no lugar do x. Então, no nosso caso aqui, ó, é igual, o limite é igual
é 2 ao cubo vezes o quê? O limite de x tendendo a 2 de f de x. A gente calculou aqui em cima que esse limite é 2. É 2, ó. Esse limite é 2. Limite de x tendendo aqui é 2. É 2. Então, é 2 ao cubo vezes 2, que é igual a 8 vezes 2, que é igual a 16, tá bom? Perfeito. E por fim, vamos para a letra F. Para finalizar esse exercício, limite x tendendo a 1, a raiz de 3 mais f de x. É isso? Perfeito. Aqui, a gente vai, pela regra, jogar o limite para dentro da raiz. Então, é raiz limite de x tendendo a 1 de 3 mais limite de x tendendo a 1 de f de x. Isso aqui nos dá o quê? Bom, é raiz de... Se observar o limite de 3, quando 3 tende a 1, quando x tende a 1, é essa regra aqui, ó. É o limite de uma constante. No lugar do c que está 3. Então, a resposta aqui é 3. Mais o limite de f de x quando x tende a 1. Então, a gente já calculou isso em algum lugar? Sim, calculamos aqui, ó. Esse valor aqui é 1, ó. A gente tinha visto que era anteriormente que era 1. O limite de f de x quando x tende a 1. Então, é raiz de 3 mais 1, que é igual a raiz de 4, que é igual a 2. Tá bom? Então, resolvemos aqui o nosso exercício número 2. Vamos voltar aqui. Exercício número 2 do James Stewart de cálculo. Então, se você gostou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, deixe seu comentário, siga nas redes sociais. Então, e até a próxima, e não deixe de acompanhar os outros livros, os outros vídeos da playlist, tá bom? Então, muito obrigado e até mais. Tchau.